Oi, eu sou a Lia Monteiro e esse é o Revirando o Baú. E hoje eu estou aqui com Edmar César Alves, natural daqui de Araguari, Minas Gerais. Tem hoje 59 anos, nascido no dia 15 de janeiro de 1962, esposo da professora de Educação Física Sandra Maria, pai de Bruno César e Mariana Rocha. Capitão da reserva do Exército, professor de matemática, radialista, escritor, palestrante, conferencista, narrador esportivo e locutor de rodeios. Já trabalhou em algumas emissoras, tais como Rádio Araguari, Rádio Planalto, Rádio Cacique, Rádio Alvorada, Rádio Vitoriosa, todas aqui em Araguari, Cristã Educativa de Pires do Rio, a nossa cidade, Rádio Sociedade de Séries, Rádio São Francisco e Imprensa de Anápolis, Rádio Cultura de Uberlândia, Rádio Municipal de São Gabriel da Cachoeira e atualmente é freelancer da Web TV Araguari e do jornal Gazeta do Triângulo e é fundador responsável pelo Espaço Cultural Helena Ferreira. Espaço Cultural, onde nós estamos aqui hoje realizando a nossa entrevista. Edmar, muito obrigada por receber a gente aqui hoje nessa tarde. Boa tarde para você. Olá, Lia Monteiro, um abraço para você, para toda a sua equipe, um abraço ao Jaci e a todos os amigos que estão nos acompanhando neste programa extraordinário que é o Revirando o Baú. E olha que tamanho de baú ele é. Que tamanho de baú? Hoje a gente está aqui com o baú do nosso amigo Edmar, que tem 152 anos. 152 anos, 152 anos. Eu me casei em 1989 e eu completei agora 32 anos de casado. E a minha filha ganhou de presente da mãe dela, era da bisavó dela, e naquela época, em 15 de julho de 1989, esse baú já estava com 120 anos. Nossa, muito 120 tempo, anos. muito tempo. E olha que ainda está em ótima condição. Ótimo estado. Ótimo Edmar, estado. se apresenta um pouco pra gente, conta um pouco da sua história de vida. Eu quero saber, assim, um pouquinho desde quando você era bem pequenininho, se você nasceu em casa ou em hospital, como é que foi sua criação e como é que você chegou na rádio? Ah, tá. Vamos lá então. Olha, naquela época, dificilmente alguém ia para o hospital, né? Eu sou filho de uma lavadeira, de uma senhora que trabalhou muitos anos como lavadeira de roupa, trabalhou muito tempo na zona rural, trabalhando na lavoura. E sou filho de um homem extraordinário que trabalhava com cantaria. Ele trabalhava com essas pedras basalto. Ele se chamava de mataqueiro, né? Que era as pessoas que trabalhavam, lapidavam essa pedra basalto para poder sentar nas ruas. Aliás, aqui em Araguari ainda tem algumas ruas antigas com pedras basalto. Eu não sei se em Pires do Rio tem também pedras basalto. Meu pai trabalhava bastante. Ele faleceu com 39 anos de idade. A minha mãe hoje tem 83 anos, né? Inclusive vai fazer agora 83 anos, agora em agosto. E eu nasci em casa mesmo, naquela época era só parteira. Eu sou o quinto de 9 irmãos, né? E nesse ínterim eu tive um problema, porque quando eu nasci, eu já nasci com um problema físico, mas graças a Deus eu fui melhorando. Até os 7 anos de idade eu ainda tinha esse problema, que era, eu nasci com uma anormalidade, que seria o meu pescoço virado, né? E eu tinha uns problemas no caminhar por causa disso mesmo. E naquela época antigamente, né, as pessoas faziam, não sei se vocês sabem, né, você certamente conhece alguma história dessa também, tinha um tal do voto, né? As pessoas, né, isso mesmo, assim, a pessoa devotava, tinha uma crença muito grande em Deus e tudo mais, e conseguimos, graças a Deus, com essa fé, com essa persistência da minha mãe e até de mim também, eu consegui superar esse problema inicial. Mas aos poucos nós fomos trabalhando. Eu trabalhei muitos anos em fazendas, fazendas de café, né, trabalhando na colheita de café. Eu trabalhei muito tempo de servente de pedreiro. Foi justamente na época que eu trabalhei de servente que eu assinei minha carteira profissional. Eu tenho um orgulho de ter passado por tudo isso, né? E foi justamente numa dessas que eu comecei a trabalhar um pouco mais. Eu já estudava também, e quando eu estava trabalhando numa residência, numa construção, uma reforma de uma casa de um diretor, de um gerente de um banco aqui de Araguari,
Aí ele me convidou para prestar um concurso. Eu prestei o concurso, passei nesse concurso. E eu gostava muito, eu fazia teatro, né? E gostava muito de trabalhar no grupo de jovens. Eu era no grupo de jovens Nova Geração. Aí eu aliei o banco, né? O meu trabalho no teatro, eu fiz 10 anos de peça teatral, trabalhei como ator, né? Muitos anos. Eu tinha um grupo chamado Cara e Coragem, o Grupo Cena de Teatro Amador. Trabalhei mais ou menos 13 anos de teatro. E quando eu fui para o banco, eu fui também para o grupo de jovens Nova Geração da Igreja. E naquela época, em 1979, nós tínhamos um programa, nós que eu digo, a Sociedade São Vicente de Paula, tinha um programa, e nesse programa era a oração da Ave Maria. Começava no rádio, na Rádio Araguari, das 17h55 às 18 horas. Então, 18 horas fazia a oração da Ave Maria. E faltou uma pessoa para participar. E eu fui, me convidaram, eu fui, né, para fazer o programa Oração da Ave Maria. Inclusive o técnico de som, o operador de áudio, já falecido, ele falou, leva a oração escrita para você ler, fica mais fácil, senão você pode esquecer. Eu falei, mas eu vou esquecer a oração da Ave Maria? Ele falou, olha, cuidado. E tinha uma luz vermelha assim no estúdio, que ela acendia, estava no ar, né? Apareceu a expressão no ar e a luz vermelha acendia. E quando aquela luz acendeu a primeira vez que eu fui falar no rádio, me deu um branco, eu não dei conta assim, eu não dei conta, não lembrei, a prece e a oração da Ave Maria, mas olha, não saía de jeito nenhum. E graças a Deus, com muita fé, saiu a oração depois. Daquela época, daquele dia para frente, eu falei, eu acho que eu vou ser radialista. E comecei a fazer o rádio, entrei em equipe esportiva, né? Já faz 41 anos que eu narro futebol. Foi começando o rádio e tudo mais. Tudo foi alinhando vagarosamente. O Edmar, gente, ele é graduado em Ciências, com habilitação em Matemática, tem licenciatura plena pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras daqui de Araguari. Também compõe a Academia de Letras e Artes de Araguari, cadeira número 15, Academia de Letras do Triângulo Mineiro, ocupando a cadeira de número 16, Academia Goiana de Cronistas e Historiadores José Mendonça Teles, ocupando a cadeira de número 19, e conselheiro do Memorial Visconde de Mauá. Edmar, vamos para esse mundo da escrita. Vamos lá. Como começou? Sempre gostou de escrever? No início você escrevia o quê? Contos, poemas, poesias? E o que você hoje gosta de escrever? Pois é, Lia, justamente. Então, como eu fazia teatro, nós tínhamos uma equipe e era muito difícil fazer teatro. Até hoje é difícil fazer teatro. Até hoje é difícil. Não é verdade? E aí o que aconteceu? Nós trabalhávamos bastante no sentido de fazer vários trabalhos. E todas as peças teatrais que nós íamos apresentar tinham que pagar o ECAD, que é os direitos autorais. Aí eu falei, poxa, peraí, por que nós não juntamos todos nós aqui? Vamos começar a escrever peça. Aí nós começamos a escrever, foi quando eu comecei a escrever jogral, peça teatral, jogral, eu comecei a escrever contos, participei de concurso no Conto e Cozinha no Banco, né? Você se recorda mais ou menos quantos anos você tinha nessa época? 17 anos. 17 anos, aí nós começamos a trabalhar, 16 para 17, aí nós começamos a trabalhar nesse sentido, né? Que eu comecei a escrever, mas fazendo teatro já eram uns 15 anos eu já fazia. Mas eu comecei a escrever, foi aí que surgiu essa vontade e desejo de começar a trabalhar na literatura. E comecei também a escrever para jornais, né? Notícias, eu sempre gostei de jornalismo, né? Uhum. Eu tenho a minha certidão profissional de jornalista, devido ao trabalho que nós realizamos desde 1979. E comecei a trabalhar nesse sentido, e foram surgindo. Mas o primeiro trabalho mesmo está dentro desse baú, depois eu vou te mostrar. Que foi o primeiro trabalho que nós fizemos, foi em 1987. Aí depois nós começamos nesse trabalho todo. As academias foram vindo, né? A primeira academia que nós fizemos parte foi justamente a Academia de Letras e Arte de Araguari, onde nós temos a cadeira titular número 15. Uhum. E desta cadeira nós passamos para a Academia de Letras do Triângulo Mineiro, que a sede é em Uberaba. Né? Aqui de Araguari são 3 escritores que fazem parte desta academia no Triângulo Mineiro, porque são vários escritores de todo o Triângulo do Alto Paranaíba que fazem parte da academia com sede em Uberaba, com 40 integrantes. Depois disso, nós também fomos convidados e fomos selecionados para ocupar a cadeira 19 da Academia Goiana de Historiadores, José Mendonça Teles, extraordinário escritor, uma pessoa extraordinária, realmente um grande literato, que é o nosso José Mendonça Teles, todo mundo conhece na cidade de Goiânia, até em todo o Brasil, um dos grandes escritores, né, reconhecidos em todo o país. E depois, com o livro do Batalhão Malvado que nós publicamos em 2003,
nós fomos convidados, então, a participar no Memorial Visconde de Mauá. O Memorial Visconde de Mauá, como conselheiro, é uma seleção de 40 membros. Esses 40 membros eles são responsáveis pelas informações fidedignas da obra e do trabalho de Visconde de Mauá, Irineu Evangelista de Souza. E nós fomos convidados e hoje nós fazemos parte desse Memorial Visconde de Mauá, que inclusive faz parte a tataraneta de Visconde de Mauá. Edmar, desde cedo, desde quando, na verdade, você começou a olhar para a história regional, para a história nacional? Foi desde o teatro, você já pensava em fazer dramaturgias ali, olhando para a sua história, para o seu local, para as pessoas dessa região? Ou depois surgiu esse amor para olhar para a sua história? O que aconteceu justamente foi quando nós chegamos aqui em Araguari, em 1989. Eu entrei no Exército em 85, e em 89 eu fui transferido de Goiânia para Araguari. E quando eu cheguei aqui em Araguari, eu vi que faltava um trabalho dentro da história, né, do trabalho de historiografia, justamente do Batalhão Mauá. Porque o batalhão é uma unidade elite do Exército Brasileiro, tem uma folha de prestação de serviço para todo o Brasil, inclusive Pires do Rio, Goiás, né? Trabalho extraordinário desde 1965, e eu vi que não tinha um trabalho, um registro histórico da unidade. Eu falei, poxa, esse espaço está aberto, eu acho que é para mim. E eu comecei, sabe, Lia? Eu comecei então a trabalhar nesse sentido. Falei, vou começar a escrever história, vou começar por aqui, por onde eu trabalho, né? Onde eu estou, e comecei a escrever sobre o Batalhão Mauá. E o que aconteceu? Eu conhecia pouco sobre o batalhão ainda, um pouco sobre o batalhão. Mas a hora que eu comecei a entrar na história, desse mundo da pesquisa, né? Nesse mundo da pesquisa, não historiador, porque eu não sou historiador, sou pesquisador, né? Eu não tenho informação. E curioso. Curioso. O principal tem que ser curioso. Justamente. Se não for curioso, não adianta. Não precisa nem pegar a caneta. É isso mesmo, Lia. Aí eu comecei a trabalhar nesse sentido, sabe? Falei, vou escrever a história do batalhão. Aí, Lia, começou a surgir as coisas, surgiram informações, e eu fiquei encantado com a história. Porque, na verdade, eu fiz matemática, você falou sobre o meu currículo. Eu formei em matemática, né? Sim. Lecionei em vários colégios, eu já dei muitos cursos de matemática, mas quando eu entrei na área da pesquisa, eu gostei. Aí o livro, eu pensei, vou fazer um livro de umas 50 páginas, 60 páginas, só para começar o livro do batalhão, e o livro ficou quase 500 páginas. Hoje é o livro mais completo e único da história do Batalhão Mauá, o 2º Batalhão Ferroviário, unidade elite do Exército Brasileiro, que teve a sua sede também ali em Pires do Rio, Ipameri, Urutaí, grandes trabalhos realizados. Eu comecei a gostar. E quando eu comecei a gostar, eu falei, agora eu não paro mais. Aí vieram os outros livros, vieram a Arquivo Rádio, eu comecei a fazer a biografia, e agora eu encerrei com a Estrada de Ferro Goiás, né, que para mim é um trabalho fantástico, 12 anos, eu sou fanático mesmo com a história dos ferroviários. Foi assim, né? Mas eu quero fazer ainda, ali. Essa pergunta é extraordinária, porque a minha ideia é fazer um romance agora. Quero fazer. Estaremos à espera e com grandes expectativas para esse romance. Tomara, né? Tomara. Tá bom, Edmar, a gente vai para a nossa segunda parte do programa agora, que a gente vai abrir o seu baú de 150 anos e vamos revirar o seu baú. Vamos Pronto? lá. Pronto. Então vamos revirar o seu baú. Você pode até me ajudar. Eu posso ajudar esse baú aqui para abri-lo. Olha só, olha aí, ó. Esse baú é histórico, né, Elia? Histórico. Vamos começar aqui nosso primeiro objeto. Olha só. Um rádio. Um rádio, isso, botou rádio, né, Lia? Olha só, Lia, que coisa. Edmar, conta pra mim, por que você escolheu esse objeto? Lia, eu vou falar a verdade para você. Para mim, esse aí é um dos objetos mais importantes, ou o mais importante da minha vida como radialista. Porque esse rádio foi o primeiro rádio que eu utilizei como repórter esportivo na Rádio Araguari. O programa chamava Programa Show de Bola, com o Jorge Ciderei e o Valdir Silva. Foi quando eu comecei. Depois eu fui para a Rádio Cacique, né, onde eu trabalhei com o Mauro de Oliveira, que me deu um espaço muito grande, o Mauro Imóveis, deu um espaço muito grande. Então a Rádio Araguari, a Rádio Cacique e depois a Rádio Planalto. Essas duas emissoras que realmente marcaram bastante no início da minha carreira, quando eu comecei a fazer a história do rádio. Então esse rádio aqui, ó, você pode ver que está bem velhinho, né? Esse rádio aqui é justamente o rádio, primeiro rádio
que eu usei como repórter esportivo por muitos e muitos anos. E eu guardo aqui, juntamente com os outros equipamentos aqui no Espaço Cultural Ilha da Figueira. Vamos colocar do lado de cá. Ah, que ótimo então. É um botoado antigo. Esse daqui eu não conhecia ainda. Bem antigo. Bem antigo. Vamos para o nosso segundo objeto. Na verdade, são dois objetos em um. Ah, que Vamos legal, lá. que legal. Bom, vamos aqui primeiro. Vida e obra do precursor da doutrina espírita em Araguari, Pedro Rodrigues Moreira. Pois é, você veja bem, Lia, esse livreto aqui, que na verdade é um livreto, não é um livro, né? É um livreto. Esse livreto aqui, você pode ver que é um documentário, é uma biografia, de Pedro Moreira, que foi o precursor da doutrina espírita aqui na cidade de Araguari, na região. Esse livro foi um ensaio, o primeiro ensaio que nós fizemos com mais dois outros amigos, o Nor Machado e João José de Souza. Esse livro, desse ensaio, é que surgiu todos os meus trabalhos. Por isso que eu guardo ele. Assim, esse foi o pioneiro. Isso mesmo. Eu achei assim fantástico e eu guardo esse livro comigo até hoje. E esse daqui, Estrada de Ferro de Goiás, As Fitas de Aço da Integração. Ah, esse livro aí, começou com esse aqui e hoje nós estamos com 9 livros publicados e eu guardo esse livro da Estrada de Ferro Goiás porque eu tive o prazer e a honra de conhecer pessoas extraordinárias durante todo esse percurso de 12 anos, que nós tivemos, esse período de 12 anos, que nós tivemos trabalhando para pesquisar, para saber das histórias daqueles que fizeram parte da história. Então eu guardo sim esse livro, para mim foi um dos melhores e maiores trabalhos que eu fiz, e justamente ele retrata uma vida dura, árdua e de uma família, a família ferroviária, que deveria ser um exemplo para todos nós, pela união, pela interação e pelo trabalho realizado. Portanto, este livro aí, para mim, hoje, é um livro que coroa todos os nossos trabalhos dentro da área literária, a começar por esse livreto fininho que aqui nós estamos tendo. Vou aproveitar aí, já que a gente está falando da família ferroviária, vou falar que o Clube Estação do Vinil tem um projeto que está no ar, que é o Bibliografia Pirizina, que a gente conta a história de como a nossa cidade se iniciou e que foi por meio da linha férrea, através da Estrada de Ferro, da Maria Fumaça. E, então, gente, acompanha nosso canal aí no YouTube, a gente está disponibilizando todos os episódios por ele, tá bom? E tá bem legal. Nos últimos dias 6 e 7 de outubro de 2021, o Clube Estação do Vinil, juntamente com a Casa da Cultura, teve a honra e a alegria de receber em nossa cidade o escritor Edmar César, para juntos fazermos o lançamento do livro Estrada de Ferro de Goiás, As Fitas de Aço da Integração. O evento realizou-se na Casa da Cultura, na terça-feira, às 19h30. O evento contou com várias autoridades da cidade e com a população pirizina que atendeu o chamado para essa grande festa. E na quinta-feira, dia 7 de outubro, a partir das 14 horas, na Praça Central Gaudêncio Rincon Segovia, em Pires do Rio, houve a exposição de materiais históricos da Estrada de Ferro de Goiás, com o lançamento do livro Estrada de Ferro Goiás, As Fitas de Aço da Integração, com autógrafos e a presença do escritor Edmar César. Vamos para o nosso terceiro objeto agora. Esse nem eu sei o que é. Então, Edmar, conta pra gente o que é. Olha, só um gravador. Lia, esse gravador eu guardo ele aqui num expositor relíquia. Por quê? Porque esse gravador é antigo, é de fita cassete. Nem tem mais fita cassete hoje. E foi com esse aparelho, Lia, que eu fiz todas as reportagens, desde o primeiro livro até o último agora. Por exemplo, só você nesse ainda livro... usa ele, então? Eu uso ele ainda. Esse livro, para você ter uma ideia, o livro da Estrada de Ferro Goiás, são mais de 260 entrevistados. Tudo feito aqui. Batalhão Mauá, a Fifi Rádio, a Voz da Selva. Na Selva, no São Gabriel da Cachoeira, ele viajou comigo para tudo quanto é canto. Esse é meu Então, aparelho. suas entrevistas são todas em fita, cassete? Eu faço fitas e depois eu faço, a gente chama de degravação. Eu ouço e aí eu faço todo o material.
É tudo meu. É como a descrição da entrevista, é isso. Justamente. E você mesmo faz a descrição. Eu mesmo que faço. Agora hoje está mais fácil, você pega a voz e transfere em Word, né? Mas anteriormente não, é tudo. Por exemplo, esse livro da Estrada de Ferro Goiás, eu gravei mais de 65 fitas. E essas 65 fitas, aliás, mais de 125 fitas. E elas deram um trabalho danado, porque são 1.500 páginas de laudas só degravadas. E você guarda as fitas aqui também? Todas elas estão ali, todas. Depois a gente vai fazer uma filmagem aí dentro para mostrar para vocês. Estão sendo, e todas elas agora eu estou digitalizando elas. Maravilha. Para ter no computador também. Justamente. Quarto objeto agora. O chapéu. Esse foi inusitado, né? Porque a gente não estava esperando. Esse chapéu foi o primeiro chapéu que eu usei como locutor de rodeio. Eu tenho dois chapéus que eu usei. Esse branco e um outro preto, né? Esse chapéu aqui é o primeiro, foi o primeiro das primeiras festas, né? Então é aqui que eu fiz um trabalho desde 1992 até 2002, mais ou menos, né? O meu nome é Tordilho Negro, vivo sempre a repetir. Se segura, peão, que a porteira vai abrir. Cutuco danado na espora, deixa o povão aplaudir. Se o touro te derrubar, da arena vai sair. Tira o chapéu da cabeça e agradecer a Deus por ser de Araguari. Não é querendo briga não, mas rodeio ou rádio? O que mais te emociona? Eu gosto mais de rodeio. Dá um negócio eu assim, gosto né? mais de rodeio, eu tive o prazer de trabalhar. Tudo começou em 1992, quando eu fui para a primeira Expo Sul, primeira exposição dos países do Norte-Sul, do Mercosul, lá em Curitiba, no Paraná. E lá eu conheci o Cabral de Getulina, São Paulo, e conheci também o Indiana Jones, né, em Cascavel. Aí eu comecei a trabalhar. E depois eu vim aqui para Araguari e peguei esse apelido lá no Sul como Tordilho Negro, né? Tordilho Negro. Inclusive o Teixeirinha tem uma música, né, do Tordilho Negro, né? Era um cavalo, foi mal domado, virou redomão. Uma história muito bonita mesmo, do Teixeirinha e Mary Terezinha. E aí eu vim para Araguari, aqui fiz algumas festas também, já fiz festa com asa branca, enfim, muitos trabalhos aí. Eu gosto mais do rodeio do que do futebol, com certeza. Vamos então para o nosso próximo objeto. Esse é o coturno do Exército, isso mesmo. Esse coturno tem uma história, Iria. Então conta pra mim. Essa história porque esse coturno, eu subi o Pico da Neblina quando nós estávamos, portanto é o ponto mais alto do Brasil, foi em 2006, e eu acompanhei uma expedição que era da UNIP, coordenada pelo Drauzio Varela. E foi um trabalho extraordinário com o Drauzio Varela, nós ficamos amizade, trocamos livros, né? E o Drauzio Varela é uma pessoa extraordinária, um escritor e tanto, médico e tanto. E esse coturno, eu subi o pico com ele, e lá eu tive uma série de problemas, porque muito difícil essa nossa escalada ao Pico da Neblina. Foi muito bonito e muito emocionante realmente subir o pico. E ele, lá no meio do caminho, ele tirou o solado, eu tive que amarrá-lo, e eu trago o guarda aqui, porque ele conta a história, é o meu velho coturno de guerra do Pico da Neblina. E ele também traz toda a história, minhas memórias da selva, né? De São Gabriel da Cachoeira, na 2ª Brigada de Infantaria de Selva, onde eu trabalhei por 2 anos. Foi o melhor lugar que eu servi até hoje, onde nós tivemos o prazer de trabalhar lá, fazer um trabalho extraordinário. E ele me traz também a memória do programa Voz da Selva, é um programa que nós tínhamos na Rádio Municipal, e que nós falávamos sobre o Exército para 780 comunidades da Cabeça do Cachorro, ali na área do noroeste da Amazônia, entre Brasil, Colômbia e Venezuela, onde nós morávamos, onde eu atuei durante 2 anos. E ele então tem toda essa história, sabe? Ele conta tudo isso, um trabalho extraordinário que nós fizemos naquela região, e eu guardo porque foi realmente um ato muito, mas muito emocionante, e consegui cumprir essa missão no Pico da Neblina, com todos os militares da 2ª Brigada de Infantaria de Selva. Se você puder colocar aí pra gente, tem mais alguma história sua assim? Pode ser triste, pode ser engraçada, pode ser marcante do Exército.
Foi uma operação que nós fizemos, uma operação Maruá, e nessa operação nós estávamos mais ou menos já uns 10 dias no mato, né, na selva, e a selva ela desgasta muito, não resta dúvida nenhuma, para nós que somos aqui desse setor tranquilo, dessa região extraordinária, né, esse clima tropical, quando você chega lá na selva não é fácil não. E nós estávamos muito cansados, uma das histórias, né? E nós estávamos muito cansados, e muitas pessoas, éramos mais ou menos umas 20 pessoas, 20 militares. E numa dessa aí, daquele alto que a gente fala, o descansar, uns 5, 10 minutos no máximo, aí num desses altos, nós paramos, e quando nós paramos, todo mundo muito cansado, quando eu tirei a mochila, eu estava muito cansado mesmo. E quando eu tirei a mochila e joguei a mochila no chão, eu já caí do lado. A hora que eu caí do lado, eu estava caindo em cima de uma cobra, essa urutu, cabeça de capitão, cruz vermelha, e ao que eu ia, um índio veio, um soldado, né, indígena veio, e com uma faca ele me deu escorou com os pés e as mãos, com um pé e a mão, e me afastou daquele local com uma faca, ele eliminou aquela situação ali. Então, quer dizer, foi um momento que eu poderia, né, um problema sério, eu poderia ter perdido a minha vida naquele dia mesmo, né? E a outra foi o meu filho, essa marcou muito mais, que foi lá na selva, eu levei toda a minha família, né? E o meu filho, ele corria comigo toda tarde, ele até tinha o garim passeando, ele mora em São Paulo. E aí nós fomos para a corrida, assim, sempre saía naquele horário que não tinha o horário, a presença mais, vamos dizer assim, do mosquito, da malária, né? A gente sempre tinha um horário para correr. E nessa corrida, quando nós chegamos em casa, ele sentou num banco e um marimbondo veio e picou ele aqui nessa área aqui do pescoço. Ele só deu uma batida aqui no marimbondo, e esse marimbondo a gente chama de caba. Ele é bem grande assim, amarelo e preto. Esse é o amarelo, que é o mais perigoso, e picou o meu filho. Em 5 segundos, o meu filho estava completamente com a pele erupção terrível, como se fosse uma queimadura, né? Nós não sabíamos, ele era alérgico, e aquilo ali foi uma situação muito difícil. Levei para o hospital, e só tem um hospital lá, um hospital que atende tanto os moradores da região, os indígenas, como também todos os demais, que é só um hospital. E o tratamento dele foi por um milagre que ele está aqui conosco, né? E foi uma situação muito difícil, fechou. No momento é desesperador, né? Muito desesperador. E foram momentos marcantes aí, mas graças a Deus vencemos tudo isso. E eu guardo esse coturno aqui como símbolo realmente da minha passagem pela Amazônia. A outra coisa da Amazônia foi que nós montamos uma equipe esportiva de rádio lá. E os amigos indígenas, eles, muito bacanas, meus irmãos mesmo, eles hoje narram futebol, comentam, repórter, uma festa e tanto lá. Coisa boa. Vamos para o nosso próximo objeto agora. Se você puder tirar aí pra gente. Essa aqui? Isso. Aqui. Vou mostrar para vocês. Essa é bem pequenininha, né? Essa é mais pequena. Essa medalha eu guardo, vou ser sincero contigo, essa medalha eu guardo ela realmente aqui como uma relíquia e uma grande conquista. Essa medalha chama-se Medalha da Ordem do Mérito Militar. Essa aqui é a maior insígnia honorífica do Exército Brasileiro. Não tem outra depois dela, é a maior. E eu consegui essa medalha, né? E a gente ficou muito feliz porque foi lá na Amazônia. Eu recebi em Goiânia, nas operações especiais, mas foi em Goiânia que eu, em São Gabriel da Cachoeira, que eu recebi essa condecoração do general Hamilton Martins Mourão, que é o nosso general Mourão, que é o vice-presidente hoje do país. Então foi um trabalho extraordinário, nós realizamos lá na Amazônia e fomos contemplados com essa medalha, a medalha pacificador, e depois essa aí. Essa então é a maior insígnia honorífica do Exército. Eu tenho um orgulho de realmente ter recebido essa medalha e do nosso general Mourão. Você sempre quis entrar no Exército quando você era mais novo? Não. Ou foi uma coisa assim, que surgiu? Não, eu nunca quis entrar no Exército. Embora eu tive um irmão que era cabo, dois outros irmãos que foram sargentos temporários, ficaram 7 anos no Exército. Eu nunca quis, inclusive, na época, eu lecionava matemática particular, quando eu fiz 18 anos, e aí eu lecionava particular. E lecionar particular, tinha um garoto lá que o pai dele era até do Exército, né?
E ele perguntou para mim, Edmar, você gostaria de servir o exército ou não? Eu falei, não, se eu pudesse, eu não queria servir, não. Naquela época tinha muita gente querendo servir o exército. Então, se pudesse liberar, que geralmente o exército, a gente gosta de pegar mais os voluntários. E eu nunca fui voluntário. E aí ele me tirou, né? Me tirou não, já não era voluntário, eu não servi o exército naquela época. Aí eu fui lecionar, eu estava lecionando, um grupo de alunos do concurso da ESA, para o concurso da ESA, esse grupo me chamou para lecionar matemática para eles. Eu já tinha 22 anos, eu entrei no exército com 23 anos. Aí um dos alunos falou assim, ô professor, por que o senhor não faz esse concurso também? O senhor pode passar nesse concurso? Ah, não quero mexer com isso não, tal. Aí eu fiz o concurso e passei. Eles não passaram, eles falaram que eu ensinei errado, né? Aí eu passei, fui pro exército, fiquei 30 anos no exército. Aí entrei como aluno, saí como capitão, terminei minha missão. Mas depois que eu entrei no exército, eu não quis sair mais. Mas eu nunca quis entrar, não. Foi isso, gente. Vamos lá. E vamos para o nosso próximo objeto. Opa, que legal. Essa aqui é das academias, né? Esse é o diploma da Academia de Letras e Arte de Araguari. Eu tenho o maior orgulho de pertencer a essa academia. Eu fui presidente durante 3 anos, fui vice-presidente 2 anos. Realizamos um trabalho, jubileu de ouro da academia, os 50 anos da academia nós realizamos. Uma festa maravilhosa, criamos selo junto com os Correios. Foi uma festa muito boa. E dessa academia vieram todas as outras academias que nós já falamos, mencionamos. Então eu guardo isso aí com muito orgulho, porque eu recebi esse diploma 5 dias antes de ir embora para São Gabriel da Cachoeira. E eu nem sabia. Aí a dona Gessi Caris de Paula, minha grande amiga, poetisa, e o doutor Aquiles Barbosa me concedeu esse diploma, e que é a nossa entrada na Academia de Letras de Arte de Araguari, onde eles chamam de os imortais, né? Mas na verdade você sabe o que chama o escritor de imortal, né? O Olavo Bilac era presidente uma época na Academia de Letras, na Academia Brasileira de Letras, e perguntaram para o Olavo Bilac, por que todo mundo que faz parte de uma academia é chamado de imortal? Ele falou assim, na verdade nós somos imortais mesmo, porque a situação é tão difícil que nós, escritores, não tem nem aonde cair morto. Nós artistas, viu? Não só os escritores. Nós artistas. É verdade. E esse objeto? Ah, valiosa peça. É uma das peças mais valiosas aqui do Espaço Cultural Helena Ferreira. Se você ver aí, esse símbolo aí é da estrada. Tem um E, F e um G. Estrada de Ferro de Goiás. É um cap, Lia, que era utilizado. Você pode pôr também, né? Esse cap é utilizado pelos agentes de estação, chefe de trem, né, maquinista. Então está aqui. Esse cap eu guardo aqui com muito carinho, porque eu ganhei de um maquinista, de um ferroviário dessa última geração, que é o Jaime Ganso, meu amigo Júnior. E o Ganso me deu de presente, porque justamente é o pai dele, o senhor Jaime Ferreira Neves, que utilizava esse cap aqui como chefe. Ganhei tanto o cap, como também um apito do chefe de estação. Ai, que maravilha! Minha família tem uma história muito conectada também com a estrada de ferro, com os ferroviários. Meu avô era telegrafista, mas isso vocês já vão descobrir mais pra frente. Aí continua acompanhando o Clube Estação do Vinil, hein? Vamos pro nosso último objeto? É o último, né? Bora lá! É o último? Não podia faltar. Realmente, esse quadro aqui eu coloco ele ali no Espaço Cultural. Esse aqui não podia faltar, que é a minha família, né? Esse aqui é o meu filho, Bruno César, a minha esposa, Sandra Maria, e a minha filha, Mariana Rocha, que é justamente o suporte, é o alicerce de tudo isso que hoje eu sou. Se não fossem eles, e a minha mãe, meus pais, né? Mas em especial esses que me acompanham realmente, eu com certeza absoluta eu não teria chegado aonde nós chegamos com tanto trabalho realizado. É uma coisa extraordinária realmente, família. Família é uma pedra preciosa, é o bem mais valioso da vida do ser humano. Isso aí, Edmar. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente? Agradecer a todos vocês, né, por esse trabalho maravilhoso. Eu achei assim fantástico poder estar aqui com vocês. Eu achei muito legal mesmo. E agradecer por vocês estarem divulgando, fazendo esse trabalho maravilhoso, que é justamente de divulgar as pessoas, mostrar o trabalho de cada um. Eu fico muito, mas muito agradecido, Lia, de você ter vindo aqui na minha casa
e junto com o Jaci, que é uma pessoa extraordinária que eu conheci o ano passado, né? O Jaci é uma pessoa sensacional, que deu toda a força aí para a divulgação dos nossos trabalhos, dos nossos livros, e é um grande companheiro que nós temos nessa estrada ferroviária, nessa estrada literária, na estrada da comunicação, né? na estrada da vida. E muito obrigado, eu quero agradecer a todos, fiquei muito feliz, revirando o baú. Nós é que agradecemos, Edmar, agradecemos essa abertura, agradecemos que você nos recebeu aqui hoje, agradecemos também a sua parceria junto com o Clube Estação do Vinil, disponibilizando os áudios, disponibilizando livros, nos encontrando em eventos. Vamos fechar juntos? Vamos fechar. Vamos fechar juntos. Então esse foi o Revirando o Baú com Edmar César.